Tá servida? Tá servido um cafezinho aí? Hum, 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 hum. Que delícia, gente. Primeiro cafezinho do dia e o último. Tô bem regradinha, fazendo bem bonitinho. E não tô tomando café todo dia. Tomo um dia assim, vou, espero 2, 3. Na verdade, o primeiro café que eu tomei assim foi no final de semana que passou. E eu tô bem regradinha, bem bonitinha. Porque como eu disse a vocês, eu quero seguir aquele caminho certinho, sabe? Quero limpar meu corpo, fazer tudo que o médico tá mandando eu fazer. Bom, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Os novos inscritos, vocês nos trazem muita alegria. Obrigada por cada um de vocês que estão aqui. Cada pessoa que entra, gente, uma, duas. Vocês não têm noção de como eu e meu marido a gente comemora, viu? A gente comemora, levanta a mão pro céu, dou glória a Deus. É uma alegria pra gente. A gente tá em busca de um objetivo, assim, a gente tá muito firme nesse objetivo e a gente crê que Deus vai nos abençoar. Que objetivo é esse, Malu? Esse objetivo de ajudar a mim e a você. Todo mundo aqui vai ser alcançado de alguma forma. E eu sei que Deus está no negócio, sabe? Quando você sabe que Deus está aqui nesse caminho, é esse caminho. Quando Deus está no negócio, nosso coração ferve, gente. É uma coisa, nosso coração ferve. Toda hora você pensa naquilo, você sonha com aquilo, você acorda planejando aquilo ali ferve. A palavra de Deus diz assim, ó, de Deus é o querer e também de Deus é o efetuar. É Ele que coloca o querer no nosso coração. Esse querer bom e agradável, que louva o nome dele, vem dele. Daí você não sabe como chegar. Então, dele também vem o efetuar desse querer. É de Deus todo o trabalho. O trabalho que a gente tem é descansar nele. Só ir seguindo o caminho que ele vai nos ditando para que a gente siga. Bom, ontem eu falei para vocês que eu não ia mais tocar no assunto sobre os dias difíceis que a gente enfrentou. E que a gente também continua enfrentando. Mas hoje enfrentando com muito mais força, com muito mais esperança, nos sentindo de pé diante de Deus. Dá pra sorrir. Vocês viram que eu sorri? Tô sorrindo. E não é da boca pra fora, é um sorriso que vem da minha alma mesmo. É um contentamento mesmo na dor, sabe? Ainda mais agora que tá chegando o final do Dia das Mães, depois de amanhã. Dá aquela dor, né? Hoje foi o primeiro dia que eu saí de casa pra ir pra longe. E sozinha, né? Porque até então eu não podia sair sozinha, meu marido tinha que estar comigo ali sempre, porque eu sentia tontura e tudo mais. E hoje, gente, eu saí. Ai, eu agradeci tanto a Deus, sabe? Poder ir longe, mesmo que pegar ônibus, metrô, saculejo, mas assim, essa graça de poder ir e vir, sabe? Eu agradeci muito a Deus. E isso me mostra que eu tô sarando, sabe? Ainda tem um caminho a trilhar, mas eu tô sarando, graças a Deus. E daí eu vi, assim, vários outdoors, né? Falando sobre mãe e filho. E eu já quis começar a chorar. Já quis começar a chorar. Mas aí eu lembrei da minha mãe. E eu falei assim, eu pensei, se o meu bebê estivesse aqui, eu não ia querer ver ele triste, né? E eu tenho certeza que a minha mãe também não quer saber que eu esteja triste. E eu tratei logo de me alegrar por ter uma mãe maravilhosa. Então, assim, eu vou festejar minha mãe. Vou festejar minha mãe, as mães da minha família, minhas irmãs, minhas cunhadas. Eu vou festejá-las, né? E vou agradecer a Deus também por eu ser mãe. E porque também vou encontrar meu bebê lá no céu, né? Como eu já disse pra vocês. Eu falei que não ia mais tocar nesse assunto, mas as coisas assim que são epicamente importantes falar pra vocês
para que não reste nenhuma pergunta, interrogação, principalmente no tocante a Deus. Porque nós, seres humanos, a gente tem um pensamento muito limitado. Então, conforme os nossos pais nos criaram, no meu caso, meu pai e minha mãe foi minha mãe. Meu pai morreu quando eu tinha 4 anos, então eu não tenho referência de pai homem. Minha referência de pai é minha mãe, né? Então a gente tem uma referência diferente daquilo que é a referência daquilo que é Deus, o Deus Pai, né? Às vezes o seu pai não te acompanhou, não te criou, te abandonou, né? Tá vivo até hoje, mas não tá nem aí pra você. Vocês não se dão bem ou qualquer outra coisa, e aí você tem uma referência de pai diferente daquela que é o Senhor, daquilo que é o Deus Pai. E surgiu muito essa pergunta assim, Deus, por que Deus faz a gente sofrer se Ele fala que Ele é Pai? Algumas pessoas perguntaram isso. Por que Deus permite a gente sofrer, sabe? Porque, gente, é a nossa natureza pecaminosa. A gente veio com aquela natureza adâmica. Não é Deus. Deus fez tudo perfeito, tudo lindo, tudo maravilhoso. Mas aí Adão e Eva pecaram. E todos ficaram destituídos da glória de Deus. E aí a mulher começou a sofrer dor de parto. E aí todos os pecados começaram a tomar conta dessa terra. As doenças vieram. E tudo mais acontece. O homem se tornou mau, né? É irmão contra irmão, é filho contra pai, tanta coisa acontecendo, mas não é porque Deus quer, só que Deus, ele não interfere no nosso livre-arbítrio. Aí você pode perguntar, mas e no seu caso, Malu? No seu caso, você era o seu livre-arbítrio perder seu filho? Não era meu livre-arbítrio, eu não queria. Porém, o meu filho tinha uma missão. Uma missão que só foi feita ali dentro da minha barriga e depois, no momento que eu o vi ali, ele foi embora. Tinha uma missão a ser cumprida. E que missão era? Essa que está dentro do meu coração. Que não existia antes dele. Não existia antes dele. Essa missão de alcançar outras mulheres que passam pela mesma coisa que eu, ou coisas piores do que eu passo. Não existia antes dele. Gente, se tudo isso não acontecesse, eu não experimentasse a dor que várias mulheres experimentam, sabe o que eu estou fazendo agora? Qualquer outra coisa que não seja pesquisar uma maneira de ajudar outras mulheres. Eu estaria fazendo qualquer outra coisa que não seja fazer um movimento para colocar dentro daquele bendito hospital um aparelho para fazer ultrassonografia noturno. Eu não estaria fazendo esse movimento. Mas eu precisei passar pela dor para eu acordar para esse lado da vida e o Senhor começar a trabalhar. Sabe? E não é só isso. Mulheres que foram abandonadas pelos homens, porque os homens, já que elas não conseguem engravidar, eles abandonaram elas. Sabe? Muita coisa, muita dor, muita coisa ruim. E eu não posso eu sofri e ficar só ali lambendo minha dor, não. Eu preciso usar essa dor para transformar em unguento, para sarar a ferida de outras pessoas. Enquanto Deus nos usa, Ele vai nos abençoando e nos curando também. Então havia um propósito. E eu sei que não é só esse o propósito, esse é o começo. Esse é o começo. Eu não sei onde isso vai culminar, eu sei que Deus já usou alguém, eu já sentia isso no meu coração. E no sábado da Santa Ceia na igreja, o primeiro culto que foi na igreja, Deus usou uma irmã para falar comigo na rua. E Deus assim, revelou o fundo, o profundo, o escondido e me deu todo o itinerário. Para onde devo seguir? O que ele vai fazer é responsabilidade dele, não minha. Tem coisa que eu fico pensando assim, mas como é que eu vou chegar lá? Eu não tenho nenhuma ferramenta que não seja meus joelhos dobrados, minha vida no altar e ir onde Deus quer que eu vá e falar o que Deus quer que eu fale e mexer onde Deus quer que eu mexa e pronto, acabou. Mas eu tenho certeza, milhares de mulheres serão alcançadas por esse propósito, pode ter certeza disso.
Então, gente, havia um propósito. Deus não vai permitir a dor em alguém, permitir só por permitir. Tem um propósito. Eu não sei com quem eu tô falando nesse momento, mas bem direcionada por Deus. A sua dor tem um propósito. Deus não te pegou assim, ó, de paraquedas e... Quer saber? Ela tá ali muito de buenas. Eu vou agora, ó, cacetar a marreta nela, não. Tem um propósito. Pode crer nisso. Procure em Deus qual é o propósito. O que é que vem ardendo no seu coração nos últimos dias? Por que você não coloca em prática? Esse aí é o propósito. Quando eu tava aqui na cama, que meu marido não tinha... Minto, meu marido já tinha chegado. E ele me colocou na cama, depois que tirou do banheiro, colocou na cama, que eu tava sangrando. Eu soltei umas palavras na hora da dor e eu disse pra Deus assim, de desespero e de dor assim na minha alma. E de desespero de ver tudo aquilo acontecendo assim, meu mundo caindo. E eu não tinha poder sobre aquilo, a não ser a vontade de Deus sobre mim. E eu disse assim pra Deus: meu Deus, não faz isso comigo. Por quê? Olha que eu perguntei. Por que o Senhor tá fazendo isso comigo? O Senhor não tá vendo que eu não vou aguentar se o Senhor fizer isso comigo? Por quê? Pra que o Senhor tá fazendo isso comigo? Eu perguntei e comecei a falar, eu não vou aguentar. Não faz assim que eu não vou aguentar. E eu fui ainda pro hospital, gente, pensando isso. Deus, não deixa isso acontecer. Por que o Senhor tá fazendo isso comigo? O que eu fiz de errado, sabe assim? Quando eu vi meu filho, eu lembrei, né? O Espírito Santo falou, você orou assim. E Deus e eu recebi sua oração, que foi muito sincera. Eu não falei assim, me dê meu filho, Senhor, que eu vou criá-lo para ti, para louvar o teu nome. Eu disse, Senhor, me dá, se o Senhor quiser me dar um filho, me dê, eu estou pronta. Se o Senhor me der, eu vou te devolver. Falei isso. Quando nós estávamos voltando para casa, eu estava muito desolada, porque eu estava naquela cadeira de rodas e eu entrei com aquela barriguinha já, né? A barriga começou a crescer muito rápido. Já tava com a listrinha, ainda tem aquela listrinha assim de grávida assim. Eu já tava com leite no seio. Não leite, mas tava com colostrinho nos seios. E eu saí do hospital. Aquela mulher que entrou grávida, com a barriguinha e tudo, saiu do hospital com um bolo de documentos na mão, dos papéis do médico, no meu colo, com a barriga vazia e meu marido me empurrando, eu sem andar e sem falar direito. Aquilo pra mim foi eu nem sei, tem nem palavras. Fui andando todo aquele caminho que eu tinha entrado de um jeito, saindo de outro. Enfim, quando chegou a luz de lá de fora, assim, eu olhei assim, agora é a hora de encarar a verdade, o mundo, né? Que até então meu mundo eu tava combinando dentro de mim como ia ser, como ia fazer, gente, ó que ventania. Como ia fazer, e meu filho, como ia chamar, e nananã, né? Porque quando a mulher engravida, a gente muda o mundo, né? A gente pensa só no bebê, né? A vida é o bebê. E eu tinha que encarar o mundo. Daí, gente, quando nós saímos de lá, que meu marido me ajudou a entrar no carro, tirou a cadeira de rodas e tal, que eu entrei no carro e eu comecei a atravessar a BR, né? Que de lá do Family pra minha casa a gente tem que passar ali pela BR. E eu e meu marido no banco de trás, meu cunhado dirigindo no banco da frente e eu só olhava pra fora. Meu olhar era perdido pra fora. Era aquela coisa, era uma desolação que eu ficava assim, ó. Eu tava olhando o nada, sabe? Porque realmente não tinha nada pra olhar e porque o nada, ali só tava meu corpo.
Assim, eu tava tão desolada que pra mim eu não via nada. Mas de repente eu comecei a observar que tudo tava fechado, todos os comércios. À tarde, foi à tarde que nós saímos de lá, no finalzinho da tarde, quase finalzinho da tarde. A tarde estava chuvosa, feia. Não que chuva é feio, não, é bonito, mas sabe, tava aquele dia pesado e fúnebre. E chovendo, frio, um vento. E eu comecei a perguntar, aí eu falei assim no meu pensamento: até o dia tá feio. Falando pra Deus. Até o dia tá feio. Até o dia tá chorando comigo, o dia tá de luto comigo. Aí Deus falou pra mim assim, no carro: você sabe que dia é hoje? Puxa na sua mente aí que dia é hoje. E eu tentando puxar na mente assim, não conseguia. Porque eu fiquei aqueles dias todos no hospital e eu não tinha noção nem de horário, gente. E aí foi quando meu marido comentou com o meu cunhado: tudo fechado, não sei o quê. Dia da sexta-feira da paixão. Eu acabei de falar, Deus acabou de falar pra mim: você sabe que dia é hoje? Aí, não sei o que lá, tal. Tudo fechado. Também é sexta-feira da paixão, né, meu? Tal, não sei o que. O meu cunhado e meu esposo conversando. Meu esposo passando a mão em mim, assim, me consolando. Ele queria que eu pensasse em outras coisas. E Deus falando comigo. E ele falou pra mim assim: a essa hora, meu filho estava pendurado na cruz, morto. E meu filho já tinha gritado: está consumado. A essa hora. Isso já tinha acontecido. Eu, Marilúcia, meu nome é Marilúcia, gente, que todo mundo me chama de Malu. Mas Deus chama a gente pelo nome. E a gente sabe que Ele tá chamando. Ele falou: eu dei o meu filho por amor a você, por amor ao seu filho, que é a minha herança, por amor a toda a sua família, por amor a toda a humanidade. Que não aceita muitas vezes a minha vontade. Quando eu faço coisas boas, Deus é maravilhoso. Mas quando eu permito a dor, então vocês acham que eu não sou maravilhoso. Aquilo, sabe, foi uma faca mesmo, assim, ó, acorda pra vida. E eu atinei, assim, o meu lado espiritual. Eu antenei muito o meu lado espiritual. E aí Deus falou pra mim assim, ó: eu dei meu filho. O meu filho fez uma oração no Getsemane. Ele sabia pelo que ele ia passar. Ele sabia dos cravos nas mãos, dos cravos dos pés. Ele sabia que ele ia ser cuspido, ele sabia da coroa de espinho, ele sabia do vinagre, ele sabia de tudo porque ele era 100% homem, 100% Deus. Tanto sabia que suou gotas de sangue de angústia. E ele também fez uma oração e falou: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Todavia, seja feita conforme a tua vontade e não a minha. E você está me indagando por que eu fiz isso, já que você falou que você não ia aguentar. Você disse: eu falei, eu não ia aguentar. Eu fiquei o tempo todo ali, tá vendo? Dentro de mim. Deus, eu falei que eu não ia aguentar. Eu falei pro Senhor, porque o Senhor não fez isso dentro de mim. E ele falou: sabe qual foi a resposta para o meu filho? Foi o silêncio. Tanto é que ele exclamou da alta cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Eloi, Eloi, lama sabachthani, por que me desamparaste? Ele falou: só que tem uma coisa, filha, sabe? Eu entendo
Sabe por que eu entendo a sua dor e a sua hora de desespero, de você falar, Deus, não me deixa perder, porque o Senhor sabe que eu não vou aguentar, não faz isso comigo. Por que estás fazendo isso comigo? Ele falou, eu entendo. Porque meu filho veio para cá, para essa terra, para experimentar as dores de cada um de vocês. Não tem uma dor que nós, seres humanos, passemos que Jesus não tenha experimentado. Ele experimentou uma, traição, abandono, rejeição, calúnia, perseguição, solidão. Ele experimentou tudo que a gente experimenta aqui. Para dizer pra gente assim, tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo, eu venci. Então, gente, não é que a gente vai vencer. Jesus já venceu. A nossa parte, sabe qual é? É ter bom ânimo. É ter bom ânimo. É passar as tribulações com bom ânimo. É passar a depressão com bom ânimo. É perder o bebê, chora que tem que chorar. Mas bom ânimo, levanta. Bom ânimo. Eu vim hoje te falar que tenha bom ânimo. Quando eu cheguei aqui em casa, eu sentei, meu marido me colocou no sofá e ele fez, a minha irmã tinha feito um almoço pra mim, que já era de tarde, mas ela me deu um almoço, por sinal tava muito gostoso. E mesmo assim comi aquela coisa embrumando, mas estava saboroso, não era comida, era eu, que não tinha, quando a pessoa fica enferma, o paladar dela não é mais o mesmo. E a dificuldade de engolir, né? E depois que eu me sosseguei ali no sofá, e meu marido sentou ao meu lado, eu pude dizer pra ele, eu falei, porque ele ouviu falando, Jesus não faz isso comigo, Deus, por que o Senhor tá fazendo isso comigo? Eu tô falando pro Senhor que eu não vou aguentar, não deixa isso acontecer comigo. E aí eu falei pra ele, eu me arrependo de ter falado isso pra Deus. Sabe que dia é hoje? Hoje é o dia que o mundo inteiro celebra a morte de Jesus. E a essa hora ele estava pendurado lá na cruz do Calvário. E o Pai dele, o Pai, Deus Todo-Poderoso, que é o nosso Pai, não passou dele aquele cálice. Tinha um propósito maior. Vocês acham que Deus estava felizão ou estava, tô nem aí? O filho falando, passa de mim esse cálice, e ele... Não. A Bíblia não conta, mas eu acho que o coração de Deus deve ter feito isso aqui, ó. Deus é espírito, mas é uma maneira de falar. Não é que Deus tem coração, isso, aquilo, mas é maneira de falar, sabe? Maneira de que a gente entenda. Acho que Deus... Meu filho, é necessário, um mistério que aconteça para que haja salvação e remissão do pecado de quem? O meu pecado e o seu pecado. Então, tudo que a gente vive aqui é graça. Sabe o que é graça? É favor que a gente não merece. Mas Deus, por sua infinita bondade e misericórdia, nos dá. Ele me deu a graça de ter meu bebê, minha madre aberta, para que o propósito dele seja realizado na minha vida e na vida de milhares de pessoas. Isso vai acontecer. Quem viver, verá. Escreve isso que eu tô falando. Deus vai fazer. Quem sabe você que está me assistindo não será uma das pessoas alcançadas. E foi isso, gente. Eu não poderia fechar e não falar a principal parte, que foi essa. E tem mais. Depois eu fiquei pensando nisso, pensando. Eu falei, pois é, na sexta-feira ele estava morto.
entre sexta e sábado, que o demo lá estava comemorando junto com seus adeptos. Ele entra naquela festa e acaba com a festa. Acaba com a festa. E toma o quê? A chave do inferno e a chave da morte. Ou seja, quando a gente pensa assim, que muita gente me falou, né? Guarda mais sua vida, você expõe muito sua vida, tem muita gente invejosa, e eu entendo que é por cuidado, um zelo pela nossa vida. Mas entenda uma coisa, gente, a pessoa que tem inveja de você, ela vai ter inveja de você, não é do que você tem, é de quem você é. Isso não importa se você tá triste, se você tá feliz, se você tem dinheiro, se você é pobre, se você tá... A pessoa tem inveja, é de você, ela quer ser você. Então, eu demorei tantos anos pra ter a minha bênção, e quando a minha bênção chegou, não dá, gente. Eu engravidei. Você tem noção disso? Deus abriu minha madre e eu comemorar assim, ó. Tendo infarto, não. Eu quis gritar pro mundo inteiro ouvir. O mundo inteiro. Onde esse vídeo chegar, vai saber que Deus abriu a madre de uma mulher estéril. E a pessoa invejosa não pode paralisar a minha vida. Não pode paralisar a sua vida. Você vai comemorar só quando a pessoa é invejosa, o quê? Sumir do mapa? Você vai deixar de viver sua vida, você vai deixar de postar coisas maravilhosas, a sua vida, sua felicidade, porque o fulano, ciclano, beltrano tem inveja de você? A palavra de Deus, aquela que eu conheço, diz que sobre a vida do servo de Deus não há encantamento. Não tem encantamento. Se você anda pela vereda da justiça, não tem encantamento sobre você. Não adianta, pode pôr o nome na boca do sapo, pode tacar farofa, pode pipocar pipoca, não tem problema. Se você estiver debaixo das asas do Altíssimo, o inimigo só toca se Deus deixar. Lembram de Jó? Jó íntegro, fiel, sincero, justo. Foi Deus que foi lá e falou pro cão: você viu meu servo Jó? Ele tinha feito alguma coisa errada, gente? Ele não tinha feito. Mas Deus permitiu ele ser testado. Hoje a nossa vida é tão edificada pela história de Jó. Ah, se não tivesse acontecido aquilo com Jó. A gente não teria força nem fé para nada. Sabe que nenhum homem na face da terra foi testado na fé, assim como Jó. Nenhum homem foi provado como Jó. E nunca será. Então hoje a gente tem força e graça para dizer: Jó foi provado e venceu, eu também vou vencer. É só ficar ali, ó, na reta, assim, ó, lado a lado com Deus, na fiação, quero dizer, com Deus. Então Deus permite ser provado quem Ele quiser. E não é inveja de fulano, beltrano, ciclano, não, gente. Você tem que ser feliz, você não tem que ficar escondendo sua felicidade, nem, sabe, querendo se esconder na nuvem de fumaça porque você está sendo feliz. Não, você está sendo feliz e pronto. Assim como não vou esconder na nuvem de fumaça a minha dor. Eu estou vivendo a minha dor, meu luto nesse momento e pronto, acabou. Eu não vou mudar a minha vida por aquele que tem inveja ou não. Quando as pessoas me falaram isso, que você postou e não sei o que lá, sabe, muita inveja. Eu quero lembrar você que lê a Bíblia, que confia, que fala que tem fé no que a Bíblia fala, que é a palavra de Deus, que o poder da vida, Satanás não tira, demônio não tira, urubuzada não tira, não, inveja piorou. O único que tira a vida é Deus. Não foi a inveja que tirou a vida do meu filho. Não é a inveja que faz os outros você abortar, por exemplo. Ah, mas é muita inveja, não. A vida, só quem tira é Deus. Se Deus não quiser levar o seu bebê,
não tem inveja que faça você abortar. Você entendeu isso? Dá pra você entender isso de uma vez por todas? Que o poder da vida e da morte está nas mãos de Deus, que Jesus entrou lá, tirou a chave da morte, nem, como disse meu pastor na Santa Ceia, nem a chave da própria casa dele Satanás tem. Nem a chave da casa dele ele tem. E a morte tem que obedecer à voz de Deus. Se Deus falar, toca, porque eu vou trazer para mim, ela toca. Se ele falar, você pode ficar aí, a sua sombra pode cair, porque você não vai tocar, ela não vai tocar. Eu passei no vale da sombra da morte. A sombra estava bem ali, ó. Ó, querendo me tocar, mas ele disse, não toca. E se ele quisesse dizer toca, ele diria toca e pronto, acabou. Então a minha vida, a sua vida, não está na mão de ninguém, está na mão de Deus. Então, gente, vamos parar de acreditar em superstição, em tudo que falam por aí, e não, porque os invejosos e tal. Não. A nossa vida está nas mãos de Deus. E trata de se esconder debaixo do esconderijo do Altíssimo. Porque se você não se esconde, você é alvo fácil de Satanás. Tá bom? Eu posso terminar orando por você? Eu quero orar por cada um que tá aqui comigo. E orar por você que está enfrentando essa luta, essa dor, ou qualquer outra dor que você tenha. Vamos orar juntos? Eu quero que você una a sua fé com a minha. Eu nem sei se vocês estão ouvindo aí, mas aqui tá uma música alta. E eu sei que o YouTube, ele... Deixa eu ver, deixa eu dar uma pausa pra fechar ali, peraí. Pronto, eu fechei porque o YouTube, né, eles cobram, reivindicam direitos autorais. Eu quero muito orar com você hoje, terminar essa sexta-feira com oração, que você entre esse final de semana, sabe, agarrado na bênção, crendo em Deus, crendo no poder dele, fechando e tapando os olhos para tudo aquilo que vai contra ele, entendeu? E focando nele principalmente, lembrando que ele é poderoso, que ele não perdeu o controle. Vamos orar? Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, junto com os teus filhos eu entro na tua presença nessa hora. Te bendigo por essa tarde maravilhosa. Bendigo o teu nome, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos concedeu graça, saúde, vigor para estarmos aqui. Te louvo pela tua presença, Senhor, nesse ambiente mesmo virtual. Senhor, eu creio que o Senhor está trabalhando na vida de cada um de nós, que as tuas mãos estão estendidas, que a tua palavra não volta atrás, que a tua palavra não volta vazia, e que o Senhor é o Deus onipotente, onipresente, onipotente. O Senhor está aqui e está em todos os outros lugares. Eu peço que o Senhor alcance essa pessoa, eu não sei onde ela está agora, Senhor. Eu não sei. Pai, eu quero pedir ao Senhor que perdoe os nossos pecados, as nossas fraquezas, porque muitas vezes nós falamos aquilo que nós não devemos na hora da dor. Muitas vezes, Senhor Jesus, a dor faz nós soltarmos palavras que não louvam ao teu nome. Pai, tem misericórdia de nós. Eu sei que o Senhor nos compreende, o Senhor nos entende. Eu sei que o Senhor entende a nossa dor e o nosso desespero.